Boa tarde a todos. Agradecemos mais uma vez ao Eterno por mais essa oportunidade que Ele nos concede, estarmos aqui compartilhando alguns entendimentos, como sempre temos feito, e agradecemos ao Eterno pela vida de cada um daqueles que tem participado, tem acompanhado esses estudos. Estivemos ausentes aí, como é do conhecimento de todos, na semana que passou, e nessa oportunidade nós estamos retomando mais uma vez os nossos estudos com os assuntos da Grande Assembleia. Hoje vamos estar dando início à 8ª palavra na Grande Assembleia, proferida pelo sábio Moshe Hailuzado em sua obra O Caminho de Deus, Derech Hashem. Então esperamos no Eterno que tudo que for falado aqui, tudo que for meditado, seja do seu agrado. Sempre o nosso Redentor e nosso Libertador. Então eu pediria a todos que estivessem aí participando, que estivessem fazendo suas perguntas, fazendo as suas observações, como sempre temos pedido aí. Em razão de problemas na internet, hoje estaremos, o Eterno permitindo, fazendo a transmissão aí somente pelo Facebook. Tivemos aí alguns problemas no YouTube e não conseguimos preparar a transmissão no YouTube. Estamos aí somente pelo Facebook. Então eu rogo ao Eterno que o seu Ruach HaKodesh esteja nos guiando, esteja nos conduzindo em tudo o que for falado aqui. Aqueles que estiverem entrando no Facebook, queiram colocar sua mensagem aí, para que a gente tenha conhecimento daqueles que estão aí conosco. Ok? Na maneira do possível, a Zezé está presente. Na maneira do possível, vocês estejam aí fazendo suas perguntas aí. Boa tarde aí, Zezé. Então, como eu havia falado, hoje vamos estar dando início à 8ª palavra na Grande Assembleia, proferida pelo sábio Moshe Hailuzado, em sua obra Derech Hashem, O Caminho de Deus. Já falamos em alguns momentos sobre essa obra, em palavras anteriores do Moshe Hailuzado, e intercalando esses 3 sábios que nós estamos considerando, Moshe Hailuzado, o Narma de Breslev, o Shneur Zalman de Eliad, a Leila está presente, o Neco. Ok, aqueles que estiverem aí presentes, queiram mandar suas mensagens, lembrando mais uma vez que por problemas da internet, o YouTube não foi possível fazer a transmissão, estamos apenas no Facebook. Então eu pediria que todos, da mesma forma, participassem aí, fazendo suas perguntas, suas considerações pelo Facebook. Né? Boa tarde aí, Shalom, né? É a Valkyria aí. Ok? Então estejam aí, como sempre temos falado,
nessa postura de recebimento, procurando meditar em cada palavra que vamos proferir aqui. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês e o lar de vocês aí. Então nós sabemos que esse sábio Moshe Halusato, ele era conhecido como Ramhal, que é a sigla do seu nome. Tinha múltiplos talentos, viveu poucos anos de vida, 37 ou 38 anos, morava ali na Itália. E em tenra idade, como tantos outros que temos considerado aqui, já tinha uma mente muito privilegiada. Ele alcançava conhecimentos que para os seus conterrâneos da sua geração eles não conseguiam perceber. Então ele escreveu suas obras e muitas delas, como esta, só foram absorvidas realmente anos depois, gerações depois. Ele já em tenra idade, aos 14 anos, ele já conhecia toda a Torá, todo o Talmud, toda a Guemará, a Mishnah, conhecia tudo de cor. Esses homens, como sempre falamos aqui, tinham mentes muito elevadas, mentes muito pródigas. E uma vivência, uma vida totalmente voltada à captação dessas realidades espirituais, em razão do nível da alma que possuíam, como nós já falamos em alguns outros estudos. Existem níveis de alma, porque existem toda uma funcionalidade, vamos dizer assim, nas linguagens que temos usado, toda uma funcionalidade nesse corpo espiritual que existe. Nós chamamos o que as escrituras chamam de Adam, ou Adão. Temos que entender que esse Adão, Rishon do hebraico, Adão terreno, ali estavam todas as almas, né, vamos dizer assim. Então, no sentido mais profundo, todos nós estávamos ali, cada um no seu nível, cada um no seu lugar neste corpo. Então existem almas realmente, são chamadas almas da cabeça, almas muito elevadas, sendo Mashiach a alma mais elevada de todas, que o Eterno assim o criou para cumprir os seus propósitos, como sempre temos falado aí. Então Moshe Halusato, este homem que nos legou aí muitas revelações, como todos os demais. Estamos tratando, né, o Nahman de Breslev e os Neumann Zalman de Eliade. Cada um em sua obra, existem muitas outras obras desses homens. Nós estamos considerando a anatomia da alma, o Likutei Amarim, Derech Hashem, que é o caminho de Deus, e o caminho dos justos. Moshe Halusato, nós estamos considerando nesta grande assembleia duas obras dele, que é o caminho dos justos e o caminho de Deus, Derech Hashem. Nessa oportunidade, na oitava palavra, vamos considerar alguns pensamentos sobre essa obra, o caminho de Deus, Derech Hashem. Deus abençoe a Lucia aí, o seu lar. Então, Moshe Halusato, ele começa a sua palavra dizendo: o ser humano, ele foi criado para aproximar-se de seu Criador. Então nós, como seres viventes, almas viventes, sabemos que somos fagulhas divinas, nós fomos criados naturalmente para termos essa conexão, essa aproximação do Eterno. E essa aproximação, nós já vimos, existem graduações, existem níveis dessa aproximação. Isso é característico da nossa constituição, da nossa alma, que é uma alma flexível, né? Não
Não somos seres estáticos como são os anjos, cada um no seu nível dentro do serviço do Eterno. Então nós fomos criados naturalmente para nos aproximar do Criador no nível que cada um pode alcançar. Então existem níveis de alcance dessa aproximação. E isso está muito ligado, como já vimos anteriormente, às nossas ações. E nós já vimos em outros estudos que aquilo que nós podemos levar após morte são as nossas obras, porque, segundo as Escrituras, são elas que nos seguem quando nós partimos. Isso é assim porque são as nossas ações, aquilo que fomos, tivemos a oportunidade de realizar aqui, é que vai determinar a minha aproximação ou não do Eterno no mundo espiritual. Ok? Não só isso, mas também temos todo um mecanismo de méritos que almas elevadas podem nos oferecer. No nosso caso, Mashiach e Yeshua, naquilo que ele pôde fazer a nível de expiação, de nos proporcionar méritos para nos voltarmos ao Eterno. Então existe todo um mecanismo que também é associado a esses elementos que vai nos garantir ter aproximação maior ou menor desta resplandecência da luz divina. Aproximação, gente, não é porque o Eterno ele está em um ponto e toda a criação é que teria esses níveis de aproximação. Não é assim. O Eterno ele permeia toda a existência. Toda a existência, tudo que existe está no Eterno, segundo as palavras de Paulo que nós já vimos, quando ele diz lá em Atenas, no livro de Atos, ele diz que no Eterno nós existimos, é nele que nós nos movemos e existimos. Então tudo é feito dentro do Eterno, só ele existe. Toda a criação está dentro dele, ele permeia toda a criação. Então ele está próximo a tudo. Quando eu falo de níveis de aproximação, nós temos que entender que é o nível de percepção, que é o grau maior ou menor de bloqueios que eu possa ter. Isso é o que seria esses níveis de aproximação. Então, quanto mais lucidez, quanto mais desbloqueio eu tenho na minha consciência, e bloqueio subentende aí toda a realidade física que fomos inseridos, dentro de propósitos do Eterno, quanto mais nós nos desprendemos dessas realidades físicas no sentido de aprimorar e desenvolver essa percepção espiritual, essa percepção daquilo que nós não vemos, que segundo outros textos nós já lemos, aquilo que vemos é temporal, existe um propósito para tudo isso que nós estamos cercados, visível. Por isso que Paulo fala que é temporal, tem um tempo para tudo isso. Por isso que nascemos, nos desenvolvemos e vamos falecer. Mas aquilo que é invisível, aquilo que não se vê, é que é eterno. Então, são estas realidades que nós temos que nos desenvolver a cada momento. E na vida de todo ser humano, ele será conduzido pelo Eterno nas suas configurações para desenvolver ou não estas sensibilidades e essas realidades. Ok?
ok? Então só o fato de nós estarmos aqui nos envolvendo, né, ou tentando nos envolver nesses assuntos espirituais, já é um exercício que nós estamos fazendo para tornar a nossa consciência, a nossa mente mais sensível, mais apropriada para ter contato com essas realidades, ok? Então, por essa razão que fomos criados para termos essa aproximação, e essa aproximação existem níveis no alcance dessa aproximação. Então o homem precisa atingir ou buscar o que ele chama de perfeição. Tem que ser o seu alvo. Paulo fala sobre isso, sobre o alvo, sobre prosseguir para o alvo, né? Tendo como o seu alvo o Mashiach e Yeshua, no caso, como ele diz, que ele prossegue em conhecer, que a gente prossiga em alcançar a estatura do varão perfeito. Então tudo isso aí diz respeito a esse atingir da perfeição, né? Ou estar em processo de alcançar essa perfeição. Então, através do seu próprio livre-arbítrio e de seus desejos, ele estará nesse processo de alcançar essa perfeição, não é? De atingir essas sensibilidades espirituais. Então, são dois fatores importantíssimos que dizem respeito a tudo aquilo que vivemos, que vai nos levar a essa possibilidade, que é o nosso livre-arbítrio e os nossos desejos. Já temos falado aqui, em outros estudos, o que seria, no sentido mais profundo, o livre-arbítrio, né? Poucos conseguem entender a profundidade do que seria o livre-arbítrio. Bem, na verdade, nós exercemos o livre-arbítrio bem menos do que imaginamos. Se nós formos analisar de uma forma mais profunda, e já refletimos um pouco sobre isso, nós vamos entender de que todo ser humano, em razão dessas ilusões da materialidade, do corpo em si, estamos envoltos em todo um contexto que vai nos levar, se nós deixarmos nos envolver, a um distanciamento cada vez maior da espiritualidade. Por isso que somos os únicos seres criados pelo Eterno que podemos negá-lo. Isso não existe em outras dimensões, mas aqui, nesse mundo da materialidade, aonde essa glória, essa manifestação do Eterno é oculta, né? É preciso desenvolver todo um processo, como nós estamos falando aqui, para ter alcance. Então é preciso entender de que nós precisamos desenvolver e ter um maior entendimento do que seria o livre-arbítrio, porque é a partir dele que nós vamos desenvolver, né? Abrir portais, vamos dizer assim, para esses desenvolvimentos espirituais, verdadeiro livre-arbítrio. Então, em meio a toda essa materialidade que nós estamos falando, a bem da verdade, o ser humano, ele vive como que dentro de um mecanismo, que nós já falamos, dentro de um processo aonde ele estará sempre buscando ou prazer, ou satisfação, ou evitando sofrimento. Nós já falamos muito sobre isso. Que nós não percebemos, o ser humano não percebe. Então ele pensa que possui ou que está exercendo alguma liberdade. Na verdade, ele está envolvido em uma engrenagem
aonde todo ser humano é levado para buscar a satisfação dos seus prazeres ou evitar sofrimentos. Assim como os animais irracionais, eles, para sobreviverem, eles vão buscar alimento para satisfazerem as suas necessidades de fome ou evitar sofrimentos, que é a morte. Assim também nós, mas de uma forma mais sutil, né? Dentro do contexto dos animais, como somos chamados racionais. Mas o livre-arbítrio em si, ele é desenvolvido, desencadeado dentro de provocações, vamos dizer assim. Provocações estas que o Eterno sempre estará nos levando. Ok? É justamente no meio dos infortúnios, como já estudamos sobre isso no último estudo, através das lutas, das dificuldades que a vida se nos oferece, é que vai estar ali a oportunidade que teremos de exercer o livre-arbítrio. E é através do exercer do livre-arbítrio, que praze aos céus seja uma escolha correta, é que vai estar desenvolvendo, desencadeando toda uma realidade no sentido espiritual para as nossas vidas. Obviamente que isso é muito sutil, nós muitas vezes não percebemos isso, mas em muito, ou se não em todas as circunstâncias, tudo que nós alcançamos a nível de desenvolvimento espiritual foram oriundos de situações adversas, situações difíceis, que nós chamamos dos infortúnios da vida. Que nós já vimos pelo estudo anterior, que é desses infortúnios é que é extraído os maiores níveis das bênçãos de Deus. Ok? Demos exemplo do caso de Jacó lutando com o anjo de Esaú, aonde ele teve ali uma situação adversa, infortúnios em sua vida, momentos difíceis, até mesmo de vida, né? Porque o irmão estava indo ao seu encontro, Esaú, para matá-lo, e ele sabia disso, sem contar não só com o aspecto físico, mas também com as lutas que Jacó mesmo possuía dentro do seu ser, no seu interior. E no sentido mais profundo, nós já estudamos sobre isso, aquela luta ali com o anjo, que os sábios dizem que era o anjo de Esaú. Na verdade, no sentido mais profundo espiritual, ele estava lutando com a imagem que ele possuía e que ele trazia do seu irmão, que o estava perseguindo e sendo um grande obstáculo para a bênção de Deus na vida dele. Como nós temos as nossas questões individuais, internas, que têm que ser tratadas. E Deus sempre vai mandar esses anjos, que são essas imagens, essas realidades que trazemos em nós, para que a gente tenha a possibilidade de vencê-las. E para isso será necessário lutas, como Jacó o fez. E é justamente nessas lutas, para quem tem um grau de discernimento maior, e Jacó tinha, era um patriarca, ele, ao fim desta luta, ele não permitiu que o anjo se retirasse sem que antes o abençoasse. Sabemos a história, mas talvez não analisamos essa história de uma forma mais profunda como estamos fazendo aqui. Então espero que todos tenham entendido esse ponto, que é muito importante. Nós já falamos sobre isso, e é bom sempre estar relembrando de que nós temos que aprender a extrair alegria no meio do sofrimento.
é uma missão difícil, somente para aqueles que são desenvolvidos já nessas percepções, nesses entendimentos, é que assim vão fazer. E assim, como estudamos no estudo anterior, sermos chamados de amantes de Deus, aqueles que realmente possuem essa intimidade com o Eterno. Por que os amantes de Deus e os maiores íntimos do Eterno são aqueles que aprenderam a extrair a alegria no meio das lutas e infortúnios da vida? É porque o bem maior do Eterno, que seria essa sua intimidade e de onde provém os maiores graus de bênçãos, níveis de bênção, é justamente oriundo do que os sábios chamam de mundo oculto espiritual, que é daquelas realidades que nós não conseguimos perceber com as nossas percepções humanas e sensoriais, ok? Que está envolvida em todas essas situações adversas que muitas vezes o Eterno vai nos conduzir, vai nos levar. Muitas vezes a becos sem saídas, a pierrot, como diz as Escrituras, que o Eterno conduziu o povo para esse local, para perceberem quem os estava sustentando e para eles desenvolverem toda essa dependência, essa fé em Hashem, no Eterno, e tirarem de dentro de si o Egito, aquele espírito de escravidão. Esse foi o propósito do deserto. Ok? Então é preciso estar sempre desenvolvendo esses entendimentos para a gente prosseguir cada vez mais no entendimento do que os sábios estão falando e do que a própria Escritura nos revela, ok? Basta-nos apenas termos um discernimento maior que as Escrituras estão falando, ok? É o que Paulo fala, não ficar apenas na letra, mas no espírito das Escrituras. Ok? Então, qualquer dúvida aí, queiram perguntar, queiram fazer suas colocações aí. Então, o homem precisa atingir essa perfeição através do seu próprio livre-arbítrio e desejo, e ser o seu próprio dono. Por isso que aquilo que vamos usufruir na eternidade, nós vamos ser os próprios donos do nível que eu alcançar, porque eu o alcancei pelos meus esforços, pelos meus méritos, seja inclusive através do mérito de almas elevadas, que se o Eterno me permitiu ser alcançado por esses méritos dessas almas elevadas, é porque ele viu que em mim havia algum mérito para isso, ok? Algum desejo, algum exercício do meu livre-arbítrio, aonde somente o Eterno pode perceber isso, pode sondar isso no coração e assim me proporcionar meios para que eu desenvolva cada vez mais a minha espiritualidade, certo? As inclinações do ser humano ficam equilibradas entre o bem e o bom impulso, e o mal e o mau impulso. Ele sempre terá o poder de escolha. Então, Moshe Marizal está dizendo aqui, todas as minhas inclinações, tudo aquilo que eu decidir em minha vida, vão estar sempre equilibradas nessas duas forças, que é o impulso positivo, né, e o mau impulso.
Isso no hebraico tem nome, o bom impulso é o Yetzer Tov e o mau impulso é o Yetzer Hará. Paulo usa o termo homem carnal, homem espiritual, os termos apenas são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Ok? Sabedoria suprema, então, é o termo que Moshe Luzzatto sempre usa em sua obra, se referindo ao Eterno como sabedoria suprema, Ormá Ilaá, no hebraico. Determinou que o ser humano fosse composto de dois opostos. Sempre temos falado sobre isso, nós vamos ver a linguagem dos sábios sobre essa realidade, que é a nossa Constituição. Ele determinou assim para nós, para nossa raça, as almas viventes, que assim somos conhecidos como seres adâmicos. Então somos compostos de dois opostos, que é a nossa Constituição, essa alma pura, espiritual que nós possuímos, e o nosso corpo físico, que não é iluminado por si só. Essa iluminação só vem de dentro para fora. Então, se um corpo, mesmo aqui nessa existência, ele é iluminado, nós já citamos o exemplo de Moisés, quando desce do monte no recebimento das leis. Falamos da transfiguração de Yeshua ali, no Monte da Transfiguração conhecido. Também no episódio de Estevão, quando é visto que o seu semblante era como o semblante dos anjos. Então, mesmo aqui nesse mundo físico, se nós temos essa resplandecência, porque ela foi oriunda de dentro para fora, ok? Porque o corpo em si mesmo, ele não tem iluminação. Então é a alma, por ser uma alma através da sua origem, né, que é no próprio Eterno, uma alma que é espiritual, um elemento espiritual, em contato com o corpo é que vai levá-lo, ok? E isso se cumprirá na vinda do Mashiach, que é o que as Escrituras chamam de ressurreição dos mortos, que o Paulo fala sobre o corpo incorruptível. Assim será apenas na era messiânica. Isso é porque a alma que vivifica o corpo é que vai proporcionar essa elevação do nosso corpo, ok? De corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis, na linguagem de Paulo. Quando nós falamos de corpos corruptíveis, lembrando, estamos falando de um corpo que se corrompe, no sentido da palavra ali, corruptível. E esta alma que se corrompe é a nossa alma que, aliás, o corpo que se corrompe é esse corpo que possuímos hoje. Todo ser humano, ele nasce, cresce e morre. Entra em falência, ele falece. Agora, o corpo incorruptível, ele não se corrompe, ele não falece. E quem proporciona essa condição dele não falecer, ele não se corromper, é a alma. Então nós já falamos em outros momentos que basicamente, se nós quisermos entender o porquê do corruptível e incorruptível, tudo gira em torno do nível de consciência. Ok? Nós apenas entramos nesse processo de falecimento em razão do nível de nossa consciência. O nível de nossa consciência não nos permite termos domínio sobre as enfermidades e, por fim, sobre a morte. É apenas naquele momento, naquela época,
quando houver a ressurreição dos mortos e a transformação daqueles que estiverem vivos, somente naquele momento é que vamos alcançar, para aqueles que estiverem vivos, né, na vinda do Mashiach, nas palavras de Paulo, ao encontro dele nos ares, ou daqueles que já partiram, mas que tiveram todo um processo de desenvolvimento da sua alma depois que morreram. Esse é um outro assunto, mas é preciso entender que é somente através desse desenvolvimento da nossa consciência que vamos alcançar naquela época é que nós vamos ter condições de ver os nossos corpos não mais corruptíveis, mas incorruptíveis. E se assim o é hoje, se estamos ainda nesse processo de enfermidades, não é, de falência, né, de morte desse corpo, é em razão do nosso nível de consciência, que está muito restrito, como nós temos falado em outros estudos aí. Ok? Qualquer dúvida aí, perguntem. Então, se a alma espiritual prevalece, ela não só se eleva, como também eleva o corpo, como nós já falamos. Então, nosso corpo, ele está intimamente ligado com a alma. Ok? Nós ainda estamos nesse processo de falência, de falecimento, em razão do nível que a nossa alma se encontra hoje de exílio. Não é? Isso se reflete em muito no grau de nossa consciência. Nós não temos esse desenvolvimento do nível de consciência que seria preciso para desenvolver esse corpo nesse status de incorrupção. Ok? Basta saber que a maioria de nós mesmos, se não desenvolvermos isso, vamos viver sempre pelos nossos instintos. Vamos viver, como sempre temos estudado, nos níveis mais elementares da nossa alma, que está no sangue. São esses níveis ligados aos nossos sentidos. Por isso que as pessoas têm essa dificuldade com o que é invisível, com o que é subjetivo, com as realidades que estão no nosso inconsciente, que nós não temos nem acesso. É uma área que a psicologia já tem estudado e explicado um pouco, que está submersa, que não está acessível, nós temos apenas o consciente. E mesmo o consciente ainda nos é muito enigmático. Muitas realidades nós não conseguimos perceber e captar a sua realidade. Então vocês vejam como nós estamos cercados em limitações. Isso se reflete nessa configuração que possuímos hoje de falecimento, de morte, né, de transitoriedades das nossas vidas. Como as escrituras falam, né, que somos como erva, que cresce, nasce, cresce e murcha, ou como um vapor que aparece e desvanece, em razão do grau de consciência. Isso já estudamos, representou a queda. Isso, na realidade, é o que chamamos de queda ali no Éden. Foi justamente essa perda desses graus de consciência mais elevados. Então, desenvolver isso, mesmo aqui nessas limitações, como sempre temos falado, é vital, é imperativo. Nós temos que, pelo menos, ativar, né, desenvolver a cada momento essas percepções espirituais, para que a gente possa, aí sim, dentro do que o Eterno nos permite, dentro do nível do nosso alcance, como nós começamos a falar aqui, nos aproximar
dele cada vez mais. E é o que vai determinar os nossos níveis no mundo espiritual, de aproximação ou de percepção dessa divindade. A percepção da divindade é o que representa esses níveis que eu estou falando. Porque o Eterno está próximo de tudo, ele envolve a tudo. Mas a grande questão são os graus de percepção. Uns têm um grau de percepção muito baixo, outros têm mediano, outros têm um grau de percepção muito mais avançado. Então, tudo vai depender, gente, em muito do que já falamos aqui do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio diz respeito àquele impulso, aquele movimento que eu faço no meu interior, que as Escrituras chamam do fundo do coração, né? Quando buscamos ao Eterno, do fundo do nosso ser, é que nós podemos alcançar algo no mundo espiritual. Ok? Então, se a alma espiritual prevalece, ela não só se eleva, como também eleva o corpo. O indivíduo atinge a perfeição. Dessa forma, ele vai estar dentro desse processo de atingir a perfeição. Pedro, lá na sua epístola, no capítulo 1, 23, ele diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Sendo gerados da onde? Ele diz aqui, pela palavra de Deus, viva, não a morta, que é a letra. Isso que Paulo fala que a letra mata. Quando se fala em palavra de Deus, nos textos bíblicos, é a palavra viva, como Pedro vai falando aqui, e que permanece para sempre. Essa palavra viva é o espírito das Escrituras. São as revelações das Escrituras. Então, para nós termos um referencial de onde buscar essas palavras vivas, nós temos que buscar dentre aqueles que receberam, tiveram esse privilégio, esta missão de receberem essas revelações e transmitir para a humanidade, que foi o povo de Israel, escolhido assim pelo Eterno. Paulo fala sobre isso, que se chama de israelitas. A eles foram dados, como nós já falamos, os profetas, os oráculos, o culto, os patriarcas, o Mashiach, as revelações. E é por isso que estamos sempre procurando tratar desses conhecimentos dos nossos sábios. Então, se o corpo físico predomina, então, além de rebaixar seu corpo, então, se o meu corpo físico prevalecer através dos meus instintos, eu estarei rebaixando o corpo. Ok? Então, se o corpo físico predomina, então, além de rebaixar o corpo, eu estarei degradando a alma. Esse degradar pode ser associado também com a palavra eu estarei exilando a minha alma cada vez mais. Ok? Estarei matando a minha alma. Porque no sentido físico eu posso ter uma alma, mas na verdade eu estarei sendo um morto-vivo. Ok? Por isso que Paulo, em alguns textos, ele vai dizer para a igreja, né, que eles deveriam se levantar dentre os mortos, para que Cristo os iluminasse. Por que Paulo diz isso? É porque existem pessoas que estão andando aí, aparentemente vivas,
mas que espiritualmente estão mortas, porque exilaram totalmente os níveis superiores das suas almas, que são os níveis espirituais, vivem apenas nos níveis físicos da materialidade. Todos entendendo? Sempre temos falado sobre isso, gente. Entender isso é fundamental para que não venhamos a nos envolver nos assuntos dessa terra, como dizem as Escrituras. Se entendemos esses princípios de uma forma correta, nós vamos fazer uma leitura bíblica muito melhor, muito mais profunda do que os escritores queriam dizer ali, inspirados pelo Espírito do Eterno. Então torna-se desmerecedor da perfeição dessa forma e se afasta de Deus. Então, procure entender esses termos. Nada está afastado do Criador, que tudo está nele. Então, esse se afastar do Criador é a perda desta intimidade, dessa percepção do Eterno. Ok? Isso aqui é muito importante. Tiago também no capítulo 1, verso 15, ele diz lá: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 15. Então essas foram as palavras iniciais do primeiro parágrafo da sua palavra na grande assembleia do Moshe Luisato, na 8ª palavra da grande assembleia. Espero que todos estejam entendendo. Qualquer dúvida aí, qualquer ponto que não ficou claro, vocês gostariam de uma explanação maior, dentro do possível, queiram fazer suas perguntas aí, ok? Utilizem aí a caixa de texto para a gente desenvolver melhor os estudos aí com a participação de todos. Então, Moshe Luisato, ele continua dizendo: a bondade de Deus determinou que exista um limite. Não existe um limite ao esforço humano necessário para atingir a perfeição. Ok? Após alcançar esse limite, ele poderá desfrutá-lo por toda a eternidade. Então, cada alma possui um limite, possui aquele que ele pode alcançar, como ouvimos, né, no Moshe Luisato, ou como lemos inicialmente, daquilo que ele falou ali, de que cada um vai alcançar aquilo que está determinado para a sua alma. Mas mesmo esse limite, gente, a grande maioria de nós não alcançamos. Ficamos muito aquém daquilo que a nossa alma pode alcançar. Ok? Então, mesmo que haja esse limite, nós vamos precisar de todo um processo de aperfeiçoamento, né? Aí esse assunto entraria em outra aula, que muitas vezes não vai estar apenas em uma existência, não vai estar apenas aqui nessa existência. Ok? Existe todo um processo aí que o Eterno vai nos levar a desenvolver esses níveis de nossa alma, certo? É só para saber que existe um limite, mas esse limite é muito raro, muito difícil alguém alcançar numa existência, nessa existência na qual nós estamos aqui vivendo, certo? Por essa razão que é preciso que almas mais elevadas nos patrocine, nas palavras do próprio Moshe Luisato. Ele diz que essas almas elevadas, elas nos patrocinam
e nos dão méritos para que a gente possa ter auxílio, né? Uma ajuda do alto para alcançarmos os níveis mais elevados. Certo? É muito importante saber que a gente começa a entender melhor qual é o propósito dessas almas elevadas. No nosso caso, Mashiach e Yeshua, uma alma elevada, uma alma da cabeça, como diz Paulo lá, que também nos proporciona esses méritos de nós estarmos alcançando ou tendo uma facilidade maior de alcançar esses níveis espirituais mais elevados da nossa alma, que possuem um limite. E tendo alcançado esse limite, o Eterno vai proporcionar todos os meios para que a gente alcance esse limite e sendo alcançado, nós possamos desfrutá-lo no mundo espiritual. Basicamente isso. Isso diz respeito a todas as almas. Só que, em razão do livre-arbítrio, muitas delas não vão alcançar e vão ficar dentro dos níveis que elas alcançaram. Ok? Vão desfrutar dessa aproximação da resplandecência da luz divina no mundo espiritual dentro do nível que eles alcançaram. Não sei se todos estão entendendo todo esse processo. Então existe sim uma parte de cada um de nós para alcançar esses níveis, que é o exercício do nosso livre-arbítrio, que só é desenvolvido e exercido, como eu já falei, dentro de situações adversas. O Eterno vai provocar esse movimento de livre-arbítrio, esse exercício do livre-arbítrio de forma genuína, para que possa repercutir em realidades espirituais. O mais, estamos vivendo apenas em razão do fluxo da existência humana. Não sei se estou me fazendo entender. O que seria esse fluxo da existência humana? Todo esse mecanismo que nos leva sempre a buscar satisfação, prazer ou evitar sofrimento. Nada mais que isso, gente. Então, na verdade, nós somos pessoas que somos conduzidas, né? Muito mais do que imaginamos, desde que nascemos. Nós já nascemos dentro de instinto de sobrevivência e de prazer, que é saciar a fome, né? O bebê busca para sua sobrevivência o leite materno, né? Todo esse impulso da sobrevivência. E assim o será em muito no decorrer e no desenvolvimento da sua vida. Então, o verdadeiro livre-arbítrio que vai nos levar a realidades espirituais só são exercidos em momentos muito específicos, que o Eterno, nosso Deus, ele proporciona a cada um de nós, nas nossas configurações, para fazermos aquelas escolhas que vão determinar toda a nossa vida espiritual, não só aqui, mas na eternidade. Esse é basicamente o texto deuteronômico que diz lá, né, que o Eterno coloca diante de nós o bem e o mal, a vida ou a morte. Escolher a vida, como diz o Eterno. Então é colocado situações para que a gente exerça esse livre-arbítrio. Ok? Então vamos desenvolver, vamos procurar estar sensíveis a desenvolver esses discernimentos para fazermos uma leitura correta das nossas realidades. Este é o sábio. Este é que foi iniciado no temor ao Eterno.
que é o princípio da sabedoria. Temer ao Eterno, como já falamos, é desenvolver essa percepção da divindade na criação. E diante dessa percepção estarmos impactados diante do que o Eterno faz na sua obra. E isso que o Eterno faz, na grande maioria, está oculto. Não sei se todos estão entendendo, sempre temos falado sobre isso. E sempre temos procurado desenvolver isso aí. Ok? Então, gente, vamos desenvolver essas sensibilidades. Temos sempre falado sobre isso. Isso é o nascer de novo. Isso é ter uma percepção maior da realidade. Quando isso ocorre, nós passamos a ter uma outra vida. Porque vemos as realidades de forma diferente. Vocês entendem? Isso é muito importante. É o que sempre temos falado aí. Para alcançar a perfeição foi determinado pela sabedoria suprema 2 períodos. Então, para alcançar essa perfeição, a sabedoria suprema, que é o nosso Deus, o Hormai Laá, ele determinou 2 períodos. O tempo de aquisição e o tempo de recompensa. Então, Moshe Luisato vai estar desenvolvendo melhor esse período aí esse tempo de aquisição da perfeição, dizendo que existem 2 períodos aí, que é o tempo da aquisição, que é limitado, e o tempo de recebimento de recompensa, que é ilimitado. Então ele determinou 2 períodos aí, esse período temporal e o eterno. O período temporal ele vai chamar de tempo de aquisição desta perfeição. É nesse palco da vida que vivemos. É aqui, diante destas realidades que vivemos, cada um na sua configuração, cada um naquilo que ele passou, na sua história, no seu contexto, e em meio a esses contextos e realidades, naquilo que ele optou e escolheu, é aqui que ele vai adquirir a perfeição. E que vai ser desfrutado no tempo do recebimento da recompensa. As Escrituras chamam isso de galardão. Não é assim? Em outras palavras, são os galardões. E que esse tempo, sim, não é mais limitado, é ilimitado. Então, no período de aquisição, que é esse tempo nosso limitado, o homem deverá permanecer em um ambiente contendo os elementos necessários para tal esforço. Então, nesse tempo de aquisição, o homem estará em um ambiente que existirá 2 elementos aí necessários para tal esforço, que é o elemento espiritual e o elemento físico, que é o que nós vivemos. Tito, no capítulo 2:12, diz lá, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, olha aí o tempo da aquisição, sóbria, justa e piamente. Então, o escritor a Tito está dizendo aqui que devemos ser instruídos a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas.
para vivermos nesse presente século de forma sóbria, olha aí, lúcida. É o que nós sempre temos falado aí. Ok? A Leila está dizendo aqui, essa pergunta dela chegou, mas eu não estou visualizando não. Ok? Não estou visualizando a pergunta aqui de vocês. Procure ver aí se, não sei se algum ativar alguma coisa aqui, mas não, porque os participantes têm dado aí suas saudações, eu tenho visto aqui, né? Inclusive da Leila mesmo, boa tarde que ela deu. Mas a pergunta a qual você se referiu aí, eu não estou visualizando. Vou fazer de novo, e da mesma forma como você mandou aí boa tarde, né? Logo no início, procure fazer aí a sua pergunta, da mesma forma aí. Ok? Então o tempo da aquisição é isso que nós estamos falando aqui, que o escritor Atito escreveu. E esse período de aquisição tem a ver muito com ensinamento, como ele diz aqui, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, a gente vem a viver o presente século. Diz que ele fez, ele está dizendo que fez a pergunta, mas eu não estou visualizando aqui. Ok, não está chegando aqui a pergunta. Mas a saudação que você fez de boa tarde chegou aqui. Né? Como a do Neco, a Zezé também. Então não sei porque que não está chegando aqui, mas procure tentar passar aí. Só alcançando o limite que vamos alcançar um mundo vindouro, não necessariamente. O limite que o Eterno estabeleceu para cada alma é aquilo que ele pode desfrutar dentro do alcance da alma dele. Ok? Mas muitos, infelizmente, creio eu, não vão alcançar esse nível. E vão desfrutar apenas aquilo que eles alcançaram. Entendeu? Basicamente é isso aí. Que são os galardões que as escrituras falam. Então, quanto mais, como diz aqui o escritor Atito, né? Quanto mais eu vivo sobriamente, de forma justa e piamente nesse mundo, no presente século, como diz aqui o escritor, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, é que eu vou estar adquirindo essa perfeição. Para isso, é preciso ensino, né? É preciso entendimento. É o que nos propomos a fazer aqui. Como já falei várias vezes, eu poderia trazer muitos assuntos aqui bíblicos, muitos estudos, como trouxe na primeira grade, né? Foi uma grade mais temática, 25 estudos, né? Ali ele entendeu aí. Estou conseguindo visualizar apenas no WhatsApp que ela está mandando aqui, que está visualizando aqui, mas não estou vendo no Facebook. Procure, da mesma forma como você digitou aí o boa tarde para mim, procure fazer a pergunta no Facebook para ver se eu visualizo. Né? Então, basicamente é isso aí. Ela pergunta se, mesmo não alcançando o limite, se eu vou desfrutar do meu vindouro. Sim, as almas vão desfrutar do meu vindouro dentro daquilo que eles alcançaram. O ideal é o limite de cada alma. Seria um desfrutar maior, né, do que a alma dele possui. Ok? Então é preciso aí
viver nesse mundo de forma sóbria. Por isso que as Escrituras vão falar muito nesses termos aqui, escrito na carta a Tito, né, no capítulo 2, verso 12. Não poderá haver nada que impeça a carne de prevalecer e faça o que tem que fazer. Então, como é que funciona esse mecanismo? Aqui nesse período de aquisição. Nada vai impedir a carne de prevalecer e fazer o que ela tem que fazer. Esse é o aspecto físico, que são aqueles dois elementos que eu havia falado, que nós possuímos aqui. De modo inverso, nada poderá impedir que o espírito faça o mesmo. Então nós temos duas forças que vão exercer as suas funções. A carne terá toda a força, tudo aquilo que ela tem que prevalecer e fazer. Da mesma forma, o espírito também terá toda a força para fazer aquilo que ele tem que fazer. A questão aí é a quem que eu vou estar alimentando. Ok? A quem que eu vou estar investindo. Certo? No período da recompensa, vimos o período da aquisição. Toda essa realidade que vivemos, onde o físico e a carne terá toda a força, né? Nada vai impedi-la de prevalecer e fazer o que tem que fazer. Da mesma forma, o espírito também vai fazer tudo aquilo que ele tem que fazer. No período da recompensa, a prevalência é da alma. Então, nesse período, vamos usufruir no mundo espiritual, quem vai prevalecer é a alma, enquanto o físico fica totalmente submetido a ela. Não haverá mais essa força de embate, sem restringi-la em absoluto. Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, período da aquisição, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, período da recompensa. Vocês vejam que os textos bíblicos falam desse assunto. Então, que os sábios trazem uma nomenclatura e conceituações mais pontuais, mais detalhadas. Ok? Então, Deus determinou assim a sabedoria suprema para as nossas almas esses dois períodos, tanto para a alma quanto para o corpo, que é o período da aquisição e o período da recompensa, certo? Que é o que nós vivemos hoje. Por esta razão que Deus criou dois mundos, ou duas realidades que a nossa percepção pode captar, que do hebraico é Olam Hazer e Olam Rabá, que é o mundo presente e o mundo vindouro. Em razão de todas essas configurações, em razão desses períodos de aquisição e de recompensa, é que o Eterno criou essas duas realidades, o mundo presente e o mundo vindouro. O mundo presente, né, o Olam Hazer, que diz respeito ao meio ambiente, às leis naturais que nós somos sujeitos, eles são necessários para que o homem, durante esse período de esforço, são necessários para o homem durante esse período de esforço
para que ele alcance a perfeição. Então, nesse mundo presente, tudo aquilo que nós vivemos no nosso entorno, que são as leis naturais, o meio ambiente, tudo aquilo que somos submetidos, não é? Eles são necessários aí nesse período. Os princípios do mundo vindouro e o meio ambiente, por outro lado, são o que é necessário ao homem durante seu período de recompensa. Com o período de aquisição, nós vamos estar sujeitos a suas realidades aí físicas, de exílio, porque em muito, não, totalmente, nós não percebemos a glória do Eterno, ela se nos é oculta, mas no mundo vindouro, no período da recompensa, esse período, toda essa realidade vai estar em um momento de desbloqueio. É o que as Escrituras chamam no Apocalipse de novo céu e nova terra. Ok? Que tudo vai dizer respeito, a bem da verdade, gente, à minha percepção. Vocês entendem? O que tudo é, como é hoje, nesse período de aquisição? Tudo transitório, cheio de bloqueios, eu não presencio a glória de Deus, não vejo, não tenho intimidade com ela. Isso tudo é profecia messiânica que nós vamos alcançar. Por que é assim? É pelo grau da minha consciência, de percepção. Se meu grau de consciência é transformado, é elevado, toda essa percepção aqui modifica. Estão entendendo isso? Por isso que os sábios falam, gente, que uma alma elevada, mesmo aqui, neste Olam Hazé, nesse mundo presente, todas essas ocultações, ele já pode estar vivendo a era messiânica, mesmo aqui. Por quê? Eles falam isso. Que os sábios, e quando eles falam isso sobre os sábios, são essas pessoas de alma elevada que desenvolvem essa percepção da realidade espiritual mesmo aqui. Para eles, mesmo estando aqui nessa realidade, eles já estão desfrutando do mundo vindouro, da era messiânica, em razão do grau de percepção deles. Estão entendendo? É isso que fez muitos homens de Deus, e, por incrível que pareça, dentro do contexto que nós estamos falando, em meio aos infortúnios e perseguições, tiveram seus olhos abertos. Vamos usar o exemplo novamente de Estevão. Era uma alma tão elevada, né, conhecido como o primeiro mártir da igreja, que em meio àquele momento ali de apedrejamento, de morte, ele viu os céus abertos. Então, mesmo em meio ao mundo presente, de tantos bloqueios, por isso estavam apedrejando, em meio a todo aquele momento de morte, ele pôde ver os céus abertos e o Mashiach assentado à destra do Pai. Eles entendem? Não só ele, mas muitos homens de Deus nas Escrituras tiveram seus olhos abertos, viram anjos, viram realidades espirituais. Ou eles abriram os olhos, que não, vamos dizer que não é a pessoa, é o Eterno que abre. A exemplo também, se eu não me engano, Ezequias, acho que foi Ezequias que o Eterno abre os seus olhos e ele vê carruagens, né? Um exército celestiais ali nos montes, né? Porque Jerusalém estava sendo cercada ali pelo inimigo, e o profeta pede que o Eterno abrisse seus olhos
como ele estava vendo. Então vocês vejam, gente, que é apenas o grau de percepção. É o nosso grau de percepção da consciência que vai me dizer a realidade na qual eu vivo. Todos entenderam isso? Então eu vou estar vivendo numa realidade limitada, corruptível, de bloqueios da luz divina. Eu vou estar vivendo isso em razão do meu grau de consciência que é rebaixado. Se meu grau de consciência é elevado, eu vou estar vendo e vivenciando outra realidade. Estão entendendo? E é isso que ocorrerá na era messiânica, no que o Apocalipse chama de novo céu e nova terra. É que nós vamos chegar em um nível tão elevado de consciência que todos esses bloqueios serão desfeitos. Paulo chama isso de escamas, que ele chama de Deus desse século, que cega o entendimento para que não se resplandeça a glória do Eterno. Não é assim? Vocês todos estão aí entendendo. Eu não estou visualizando as perguntas aí no Facebook. Eu não sei se todos estão tendo essas dificuldades. Gostaria que todos aqueles que estão presentes que dessem aí uma saudação só para saber se está funcionando aí a caixa de texto, né? Todos podem aí dar a sua saudação aí para ver se está funcionando a caixa de texto aí, para a gente poder saber, né? Porque eu não estou vendo as perguntas. A Leila não conseguiu fazer a pergunta, né? Não sei se a Dirley está presente ainda. Acho que Deus esteja abençoando a todos aí. Espero que todos estejam entendendo. São assuntos que precisariam de mais participação, porque são assuntos muito profundos. E eu sinto falta dessas perguntas, desse feedback, né? Por isso que eu sinto muito falta das aulas presenciais. Né? Mandei aqui o Neco. Leila diz que o Neco também mandou. Eu não estou visualizando. Não estou conseguindo visualizar. Não sei porquê. Não sei porquê eu não estou visualizando. Ok? Mas de qualquer forma, vocês procurem fazer aí suas perguntas, que eu visualizando aqui, pelo menos no WhatsApp, que eu visualizo aqui, tento acessar o WhatsApp aí para ver. Uma pergunta da Leila eu pude visualizar no WhatsApp aí. Certo? Infelizmente hoje, força maior aí da internet, estou usando aí os dados móveis para essa transmissão, não pude fazer pelo YouTube, estamos apenas pelo Facebook. Ok, vamos avançar um pouquinho mais, mas querendo fazer suas perguntas aí, façam, de repente pelo WhatsApp, que a gente possa visualizar. Não estou visualizando aí no Facebook. Vocês possam aí estar tentando fazer suas perguntas. Não sei porquê, mas todos aí que fizeram a saudação inicial, né, de boa tarde e tal, eu consegui visualizar. Mas eu não estou visualizando a pergunta de vocês. Né? Está tranquilo aí.
Vamos voltar aqui. Quando Adão foi formado, ele possuía dois opostos iguais. A gente vai estar entrando agora num assunto aqui muito profundo, que vai abrir entendimentos maiores aí, o que a gente sempre tem falado aqui. O Charles Atto, ele vai dizer aqui que Adão, quando ele foi formado, ainda em formação, gente, antes do chamado fruto proibido, da queda, do pecado, né? E vem dizer aqui que Adão foi formado e ele já possuía dois opostos iguais. Esses dois opostos seriam o bem e o mal. Ele já possuía. Em equilíbrio para escolher o que quisesse. Ok? Chamamos de livre-arbítrio. Se escolhesse o bem, sua alma teria superado o corpo. Que é esse processo que estamos hoje, da alma superar o corpo, para que a alma possa elevar o corpo, de corruptível para incorruptível. Então Adão já possuía aí esses dois opostos, o bem e o mal, em equilíbrio, para que ele exercesse o livre-arbítrio. Escolhendo o bem, a sua alma superaria o corpo. O espiritual teria domínio sobre o físico. Teria atingido a perfeição e permanecido com ela para sempre. A alteração do homem pelo fato do pecado de Adão transformou não só o homem, mas o mundo, gerando inúmeras consequências. Por esta razão ele aguarda com expectativa a criação do mundo, a manifestação dos filhos aperfeiçoados. Então, o que Charles está dizendo aqui, que Adão, ao ser criado, já possuía o bem e o mal, mas que ele estava em equilíbrio, e que ele, através do seu livre-arbítrio, escolhendo o bem, ele elevaria o seu corpo, e o espiritual teria total domínio sobre o físico, atingindo assim o que nós estamos falando aqui da perfeição. E teria com isso permanecido para sempre assim. Mas a alteração do homem em razão do que chamamos ali de queda, de pecado, transformou não só o homem, ou seja, foi introduzida essa mistura entre o bem e o mal. E veja que é dito por Charles Atto que o bem e o mal existiam em equilíbrio. Cada um tinha sua função separadamente. Mas com o que chamamos de queda, houve uma mistura entre o bem e o mal. Isso aí trouxe consequências não só para o homem, com essa perda do grau de consciência, como nós já falamos, mas também trouxe consequências para o mundo e a criação. Isso a gente já citou alguns textos que falam sobre isso. Paulo fala sobre isso em Romanos, no capítulo 8, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, foi o homem. Que é o que Moisés já está dizendo aqui. Trouxe consequências não somente para o homem, mas para toda a humanidade. Na esperança, alguém diz aqui como se deu essa mistura. Foi no ato metafórico, na linguagem metafórica, do comer do fruto. Ok? Por isso que o fruto ali não foi a mulher através do fruto proibido, justamente.
É o que as escrituras chamam ali, metaforicamente, de um fruto. Os sábios já falam até que é a videira. Mas foi um fruto que proporcionou, ou seja, uma aquisição de conhecimento indevido, por isso que é chamado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então houve um conhecimento adquirido aonde se misturou o bem e o mal. Essa mistura e essa apropriação no tempo indevido trouxe consequências para o homem. Essa consequência é o que nós já sabemos, que é essa perda da consciência. Houve um privilegiar da materialidade e foi introduzido aí o que do hebraico é chamado de um vulgo, de uma separação entre a nossa percepção do material, do físico e do espiritual. Antes, nós tínhamos todas essas percepções fundidas. Vocês entendem? Por isso que Adão ele foi introduzido no Gan Eden, no Jardim do Éden, que era um local totalmente espiritual. Os sábios dizem que era um local, inclusive, dimensional, não era bem físico. Era uma ligação entre o físico e o espiritual. Ele possuía essas consciências fundidas. Só que com a queda, com o adquirir desse conhecimento do bem e do mal, houve essa separação do meu grau de consciência do físico e do espiritual. E aí, como eu privilegiei o físico, eu tive toda uma perda dessas percepções espirituais. Ok? E aí nós vamos chegar a conhecimentos que nós já desenvolvemos em muitos outros estudos. Ok? O que representou aí essa queda aí? É justamente essa necessidade aí da gente querer essa aproximação com o Eterno. Isso se reflete nas religiões existentes. Todas as religiões, na verdade, é esse anseio, né, do homem em buscar a sua conexão novamente com o Eterno, essa perda desse grau de consciência do espiritual é que fez com que o homem, né, nós seres humanos, privilegiássemos mais o físico. E com isso a gente teve toda essa perda e essa dificuldade aí da percepção do espiritual. Então é preciso aí nós estarmos nesse período, nesse tempo de aquisição, para nós adquirirmos novamente esses graus, essa percepção espiritual. Ok? E para aqueles que buscam, através do seu livre-arbítrio, mesmo aqui nessa realidade física, eles podem desenvolver graus espirituais, cada um no seu nível. Obviamente que o Eterno já configurou toda uma realidade de aquisição desses graus de consciência, aonde vai utilizar não só o nosso livre-arbítrio, mas também todo um processo de méritos, né, de patrocínio, vamos dizer assim, das almas elevadas. Okay? É todo um mecanismo aí que o Eterno determinou para nós alcançarmos novamente esses graus elevados. Obviamente que haverá níveis desses graus elevados, como nós já temos falado desde o início. Certo? Eu não sei se todos... Deixa eu ver se eu consigo...